Você já passou por isso? Você estava conversando muito com esse homem, parecia que tinha uma intensidade muito forte, conversa todo dia, e vocês se encontraram e fizeram sexo, era bom, era perfeito. E aí os meses, semanas, meses passam, tá? Aí começa a esfriar até ele mandar só um mensagem por semana e às vezes sumir totalmente. Aí você começa a cobrar, ele volta um pouco, começa a conversar de novo, parece confuso, você não entende. Cada vez que você cobra a atenção dele, ele te oferece essa atenção, mas se você não cobrar mais, ele está sumindo. E muitas mulheres de valores, muitas mulheres que têm sucesso profissional, têm essa capacidade, essa resiliência a aceitar essa situação. Por quê? Porque elas foram formadas, forjadas a ser resilientes. Mas no relacionamento, às vezes, não deve ser resiliente. Deve saber usar técnicas. A psicologia, que eu vou te explicar depois, a neurociência, vai te ajudar a entender o que está acontecendo na mente desse homem. Por que ele parece tão confuso? Por que parece que o corpo dele, a vontade dele é estar com você quando vocês conversam, mas depois ele te esquece totalmente. E eu vou te explicar por quê. Para quem não me conhece, sou Florian, sou francês, por isso que eu tenho esse sotaque. E aqui nesse canal, meu objetivo é te ajudar a ter relacionamento saudável e fazer esse homem que você gosta te pedir em namoro. Mas isso sem joguinhos, sem manipulação, sem ferir o ego dele. Ao contrário, vamos fazer isso de uma maneira natural, porque você vai entender como funciona um homem. Você entende? Confirma comigo que você tem uma maneira de se apaixonar, você está esperando coisas específicas de um homem, então o homem está esperando a mesma coisa de uma mulher. Só que hoje em dia, o que eu percebi, depois de 5 anos ajudando mulheres aqui no Brasil, é que a cultura brasileira da mulher, ela ensina, ela educa a odiar os homens, não a gostar dos homens. Às vezes vocês gostam mais do relacionamento, do estatuto de estar no relacionamento, do que um homem. O homem é chato, o homem não consegue entender ele, o homem ele não coloca ações, ele não é motor no relacionamento, ele se deixa navegar no relacionamento. Isso é porque você é muito resiliente. Na verdade, o homem não deveria fazer isso. E se você aprende como funcionar a mente dos homens, ele vai virar realmente um motor no relacionamento e ele que vai fazer tudo o que você sempre sonhou dentro do relacionamento, ele vai fazer isso de maneira 100% natural. Então eu tenho um curso de 40 minutos. É muito importante que você assista esse vídeo, porque ele é o resumo de tudo que você precisa saber dentro do meu canal, que você não vai assistir aos 200 vídeos, 300 vídeos do canal. Você vai lá, clica no link embaixo do vídeo, aqui. Quando você desce, você clica na descrição e embaixo do vídeo você tem o link para ver o meu curso gratuito que chama A Chave dos Homens de Valores. De 40 minutos eu te ensino realmente o que faz um homem se apaixonar, te pedir em namoro e não perder essa conexão. Se você age como que eu estou te explicando desse curso de 40 minutos, ele não vai sumir, tá? Então, a grande questão é que um homem precisa, para se apaixonar, de 3 níveis de conexão, tá? Que são conexão emocional, conexão intelectual e conexão física. E mesmo se ele parece muito intenso, ele vai parar de sumir se ele sente que esse relacionamento, essa conexão que ele tem com você, ela é incompleta. Pode ser muito intenso, por exemplo, um sexo incrível, mas falta 2 ou 3 conexões. Então, ele não vai se conectar com você. Você vai me falar, mas é muito injusto. As mulheres, não sei o quê. Só que vocês, mulheres, criam conexões emocionais e criam conexão intelectual muito mais rápido que o homem. Por quê? Porque vocês estão acostumados a ter poucas conversões emocionais. Porque desde pequenininha, vamos te falar que o homem não conversa, que o homem é assim, que não precisa, o homem não tem conexão emocional. Então, vocês vão criar conexão emocional com sua mãe, com suas amigas, tá? O homem precisa de tudo isso dentro de uma pessoa só. A mulher da vida dele, porque ele não tem outras pessoas, não cria conexão emocional com os amigos, às vezes cria conexão intelectual, mas nem sempre. Então precisa disso dentro do relacionamento. Por isso que é importante entender
como o funcionamento dos homens. E aí, se vocês continuam a conversar e que sempre que você vai cobrar a atenção dele, ele volta, é porque ele ainda gosta de você. Mas o cérebro dele, o corpo dele está falando, sim, eu gosto dessa pessoa, mas o cérebro dele está falando, aqui não é meu lugar. E o cérebro e o coração, eu não estou no meu lugar. Aí, se você entende que os homens, esse também precisa, eu explico dentro do curso de 40 minutos, se você entende que os homens têm medo de relacionamento, medo de se machucar, medo de investir muito tempo dentro do relacionamento, onde ele vai se cortar a liberdade dele de poder estar com outras mulheres, por exemplo, de encontrar uma pessoa melhor que você, ele vai decidir te dar uma chance, significa namorar, ele tem muito medo de fazer isso e perceber que não tem conexão emocional e não tem conexão intelectual, porque ele não quer passar por isso, tá? O que é a famosa conexão intelectual? Vocês têm que compartilhar valores, visão do futuro junto, ideias junto. E isso, se um homem não consegue imaginar, porque tem que entender que sentimentos para você também não são criados por momentos, são criados por isso no seu cérebro. Esse é o cérebro que vai criar o hormônio do amor, a ocitocina, por exemplo, mas também outros hormônios. Esse é o cérebro que decide se sim ou não ele vai se apaixonar. E ele não vai se apaixonar se ele não consegue visualizar, a imaginar um futuro com você. E esse futuro ele é possível se vocês querem a mesma coisa. Ao contrário de você que é capaz de se apaixonar com um cara que vive a 3.000 km e sem saber como vocês vão resolver esse problema de 3.000 km, porque você gosta de intensidade, você gosta de sonhar desse relacionamento, o cara ele é incapaz de se apaixonar por você se ele não sabe como ele vai resolver. Por isso que quando você está conversando com um homem dos seus problemas e que você é escutada porque você quer poder extrair os seus pensamentos, a sua tristeza, por exemplo, do seu corpo, o cara quer resolver. Por isso que quando você fala para um homem, estou com fome, ele te responde, vai comer. Quando você falar para ele, eu estou cansado, ele te responde, vai dormir. Que ele quer resolver. Por quê? Porque ele precisa dessa conexão, ele precisa de ver a maneira de resolver. Então, se não tem conexão intelectual, não tem como resolver. Esse relacionamento não tem como existir. Tá? Conexão emocional. Os homens querem se sentir seguro dentro do relacionamento. E não é só seguro do você não vai me trair. Se ele é um homem de valor, ele vai já excluir todo tipo de comportamento que faz ele duvidar que um dia você pode atrair ele. Então, já é a primeira coisa, a menos que seja um menino, uma criança, que não veja isso. Se você tem comportamentos que não são comportamentos de uma mulher de valor, aí já não tem conexão emocional. Mas a conexão emocional para um homem é muito mais do que isso. Ele precisa se sentir livre. Ele precisa sentir que você não vai ter crise de ciúmes que ele não merece. Ele merece, claro que ele entende que vai ter crise de ciúmes. Normalmente ele vai escolher um cara que não vai fazer isso. Mas ele não quer que seu passado faz que você tenha gatilhos de ciúmes, por exemplo, que não são deles. Também conexão emocional, ele precisa poder falar de coisas e você escutar ele. Se sentir aceitado como ele é, não que você queira mudar ele. Porque muitas vezes as mulheres, não sei se esse é o caso, se apaixonam por um homem, mas não pelo homem, o homem que ele seria se ele parava de beber cerveja, se ele parava de ver os amigos, se ele parava de jogar vídeo, se ele fazia barba, se ele vestia de maneira diferente, se ele andava de maneira diferente. Não é homem. Claro que ele vai querer evoluir, é normal, ele deveria querer evoluir. Eu te desconselho, não te conselho de encontrar um homem que não quer evoluir, mas ele precisa sentir que, mesmo se ele fica assim, você gosta dele. E precisa se sentir valorizado, admirado. Ele
ele não quer sentir que você está com ele porque você não achou outro cara melhor. Esse é o risco. Então, se não tem essa conexão emocional, se ele não se sente seguro com você, ele não vai se casar, tá? Aí tem a conexão física, atração química, toque. E ela não é suficiente. É por isso que muitas vezes o momento que tem sexo, depois do sexo, ele some. Porque a conexão física foi muito boa, muito alta. Mas não tem as outras. Não tem conexão emocional, não tem conexão intelectual. Então ele já fala, oi, eu vou parar com isso, porque vai se tornar só sexo, ela vai me cobrar, ela vai querer mais e eu não estou com vontade. Então eu vou parar. Não é porque você tiver um sexo ruim, ao contrário, o mais o sexo vai ser bom, o mais tem o risco. Não faz sexo ruim de propósito, tá? Mas o mais tem esse risco. Agora, claro que se você tem um sexo muito bom e que consegue também criar uma conexão emocional e uma conexão intelectual, não tem como ele fugir, ele vai te pedir em namoro. E isso que eu ensino dentro da mentoria dos neurocódigos, tá? São 12 meses, onde eu vou te acompanhar, onde você tem um grupo WhatsApp, onde você pode me mandar mensagem por cada situação, você me fala, eu tenho uma dúvida, eu posso mandar o quê? Você me manda a conversa, eu vou te ajudar a responder, por exemplo. E tem uma live toda semana e tem toda a explicação profunda do como funciona a mente, como agir, como se vestir no primeiro encontro, o que falar, como usar as perguntas mágicas, como usar a mapa da sedução, como se comportar quando ele está sumindo, como fazer uma pergunta para recriar a conexão. Tudo isso está dentro da mentoria, mas você tem que construir essas 3 pilares, a conexão emocional, intelectual e física. E só a física não funciona. Eu lembro da Mariana, né, uma cliente que ela estava passando exatamente com isso. Ela estava durante 2 semanas conversando com ele, muito bom. O primeiro encontro foi perfeito. Começaram a falar de planos. Ele apresentou a irmã, eu acho, dele, ou a prima, não lembro. E aí ela já estava se vendo casada com ele, tá? E de um dia para outro ele sumiu, mas completamente. Parou de conversar, estava respondendo, mas assim, não tinha uma conexão de verdade. Aí dentro do coaching, dentro da mentoria, né, eu perguntei para ela, mas você falou das suas valores, do que você queria na vida, qual tipo de relação você estava buscando? Ela falou, não, porque até que eu não sei quais são os meus valores, não sei o que eu queria realmente da vida, eu queria curtir com ele, ele era muito bonito, eu tava com medo de perder ele, aí nós tivemos sexo e eu não queria aparecer falando que eu queria um relacionamento sério, porque era muito cedo, então eu não falei nada, e só que muita leveza é importante, a leveza é extremamente importante, mas tem que criar a profundidade, porque senão é superficial, e o cara... Eles conversaram, dentro do curso eu falei, tem umas perguntas mágicas específicas para recriar conexão. Ela usou essa frase e ele respondeu. É difícil deles não responderem, elas são tão específicas. Ele respondeu, ele falou, para mim você não queria nada, não estava me mostrando que você era uma mulher de valor, era muito complicado, eu vi que você estava muito insegura, você estava começando a me cobrar atenção, mas você não estava oferecendo nada, eu não sabia nada de você. Aí eles conversaram, se reencontraram e hoje estão juntos, estão namorando. 90 dias para namorar. Então, o que você pode fazer para melhorar essa situação? Que eu vou te aconselhar. Primeiro, não corre atrás de um homem, tá? Quando ele some, silêncio é uma mensagem. Então, respeite sua energia e volta a ser uma mulher de valor, como você era antes. Ele que tem que correr atrás. Mas você precisa mostrar isso. Não fazendo ciúmes, mas você pode mandar uma mensagem para mostrar que você voltou. Eu estou fazendo esse curso, tinha uma pergunta para você, tá. Se você corre atrás, o que significa correr atrás? Significa mostrar que você percebeu que ele não estava respondendo. Ele precisa sentir que para você não fez uma grande diferença, porque você é uma mulher de valor e que tem outros homens que vão se posicionar, mas você está conversando com ele como uma pessoa que foi bom na sua vida. Aí ele vai sentir que ele quer recuperar essa conexão e a oportunidade de construir a conexão. Então, a segunda etapa é: será que eu só ofereceu a conexão física?
Será realmente que eu comecei a criar uma conexão emocional? O que passamos juntos? Quais são as emoções que tivemos junto? Será que só as emoções negativas de cobrança tive com nós? Ou também eu fiz ele rir, eu fiz ele sonhar, eu fiz ele perceber, eu valorizei, eu sei elogiar, eu aprendo também, eu ensino para você dentro do curso como elogiar. Falamos do nosso futuro, falamos de valores, falamos dos meus sonhos, falamos que tínhamos sonhos juntos. Estávamos compatíveis ou não? Eu sei que estávamos. O que faz sentir que nós estávamos compatíveis? O que tínhamos de juntos, de comum? Às vezes vocês nem falam, mas o cara não percebe. Então tem que falar, tem que conversar. E o cara que fala, mas é muito cedo para ter essas conversas, ele é um cara que já sei que ele não quer nada, que está te colocando na casinha da ficante. Aí também você precisa reativar sua energia positiva, reativar a ser positiva, diminuir a sua ansiedade. Dentro do curso da mentoria, eu tenho um método que chama o método calma. Calma para analisar todo e baixar a sua ansiedade. Vamos criar uma fortaleza emocional, que eu chamo, e usar o método calma. Mas você precisa reativar a sua energia positiva. Você tem que ter projetos, você tem que ter sonhos da vida, que seja com ele ou não, porque ele precisa ver se seus sonhos estão se encaixando. Se você é uma caixa vazia, sem sonhos, sem futuro, sem saber o que você quer, sem profissão que você gosta, sem vontades próprias, sem amizade, sem rotina saudável, porque ele vai observar a sua rotina saudável também. Se você não tem uma rotina saudável, ou uma rotina que é só sair, só beber, só amizade, só fofoca, ele vai fugir. Por quê? Ao contrário do que vocês acham, um homem certo, um homem de valor, ele não se assusta com uma mulher de valor. Ele se assusta com uma mulher que finge ter valor. Tá? Mas se você é empresário, por exemplo, tem muito trabalho, muitas vezes você tem muita energia negativa. Negativa. Não tem negativa, tá? É muita energia masculina. Ela não é negativa. Porque ela até ajudou a conquistar tudo o que você queria. É uma energia da conquista. Só que ele que tem que te conquistar. Então, se você tem a energia masculina na conquista, não vai dar certo. E não é porque você tem salário maior do que ele. É porque você tem energia masculina demais. E você está querendo fazer o trabalho dele. Aí depois você vai criar um espaço para as conversas verdadeiras. Como? Fazendo as perguntas certas. Oferecendo para ele espaço para criar essa visão do futuro, em conversas inteligentes, né? Conexão intelectual. Então você vai fazer perguntas, vai abrir assuntos que vão permitir para vocês recriar uma conexão intelectual antes de ir para a conexão física. E a conexão física ela vai rápido, porque lembra, eu te falei, o corpo dele está falando assim, porque se ele conversa com você, ele gosta do seu corpo, ele gosta do seu cheiro, ele gosta do seu sexo. Então, ao contrário, você tem que ter mais tempo para conexão intelectual. Ao mesmo tempo, você não pode controlar e evitar a conexão física. Porque imagina, agora eu tenho medo, não quero mais sexo, não quero bloquear tudo isso para criar conexão intelectual e conexão emocional. Não vai funcionar, porque não tem a conexão física. Então tem que ter um equilíbrio em tudo. E você precisa trabalhar a sua clareza interna. Você quer saber que tipo de homem você quer atrair e que esses homens, para ver que você é uma mulher de valor, o que você quer mostrar para eles. Às vezes não sabe. Por quê? Porque você, na verdade, e isso eu sei que vocês não gostam, você não é uma mulher de valor, porque você ainda está numa fase de transição. Você é uma mulher sucessida, uma mulher que tem dinheiro, uma mulher que é conhecida, uma mulher que tem conexões, mas não uma mulher de valor para um relacionamento. Porque você não definiu o que você queria dentro do relacionamento. O que faz que você é uma boa esposa. O que faz que você é uma boa amante. Amante sexual, né? O que faz que você é uma mulher com quem o homem vai poder realmente se entregar com confiança. O que faz isso? Quais são seu trabalho a fazer para evoluir e o que você tem de positivo.
Quando você sabe disso, é muito mais fácil de não correr atrás, de criar conexão, de ter a energia pessoal ali, a rotina positiva e criar espaços para conversas verdadeiras, porque você não é insegura. Então, vai lá ver esse curso de 40 minutos, se você gostou desse vídeo, porque esse vídeo é nem 5% da construção do entendimento que faz que um relacionamento é saudável. Ele é muito mais fácil. Um relacionamento saudável é muito mais fácil de atingir do que um relacionamento tóxico com técnicas de manipulação, tá? Porque você não faz esforço, ao contrário, você volta a energia feminina, a energia positiva de um relacionamento, você deixa o homem agir. E o homem vai querer agir, ele quer te pedir em namoro. Mas ele precisa ver que você é a pessoa que ele quer na vida, é o sonho da mulher. E como que você mostra isso se você não sabe tudo isso? Então vai lá ver esse curso de 40 minutos embaixo e, por favor, eu te pedir só uma coisa. Nem se você não quer seguir o canal, você não segue o canal, não tem problema. Mas me deixa um comentário. Se esse vídeo te ajudou, faz duas coisas. Compartilha com uma amiga que precisa, porque não deixa essa amiga que precisa sem esses conselhos. E me deixa um comentário, por favor. Eu vou responder esse comentário. Um beijo, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.